Muito bom dia, ouvinte! Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita. Falamos dos estúdios da Web Rádio Meimei, aqui na Avenida Dr. Labino da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Neste mesmo horário, você pode acompanhar Momento Espírita pelo seu rádio, sintonizando a Rádio Nova Alternativa FM 98,7 kHz. E aos domingos você pode assistir com a imagem os programas Momento Espírita e Perspectiva pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pela sua Smart TV. Participe de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 15 35. Os nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham e vejam os temas que nós vamos tratar nesta edição. Paciência é o começo da solução para os problemas da vida. Mesmo sozinho, você pode trazer o Evangelho para dentro de sua casa. Até que ponto uma obsessão pode nos afastar do Espiritismo? Como o Espiritismo se posiciona diante das diferentes crenças? É absurdo pensar que podemos magoar Deus com os nossos pecados. Porque há centros com sessões mediúnicas abertas para o público e outros não. Vamos sortear mais um livro entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp, dizendo que querem ganhar o livro. Título: Crucificação e Liberdade. Romance do Espírito João Maria, recebido pelo médium Assis Azevedo. Edição O Clarim. Passe uma mensagem para o 981 05 15 35, código 14. E a equipe de Momento Espírita está formada na sonoplastia e na supervisão técnica, o Leandro Carvalho. O Cláudio atende os ouvintes. E a apresentação é de Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. O discípulo se aproximou do mestre e perguntou: Mestre, qual é a força que domina a vida? Sem dúvida, o amor, respondeu o mestre. E esse poder tudo resolve de imediato? Entre as criaturas humanas, de modo geral, ainda existem problemas alusivos ao amor que demandam muito tempo a fim de alcançar entendimento. Querendo compreender melhor, o discípulo continuou: E qual o recurso máximo que nos garante segurança entre as desarmonias do mundo? É a fé. A fé, exclamou o discípulo, e ela pode ser obtida de um momento para outro? Não é assim. A fé, que é verdadeira confiança, é construída devagar e requer tempo. O discípulo prosseguiu dizendo: Mestre, o que nós devemos fazer para manter o ânimo e a alegria de servir ante os problemas da vida? Cultivar a paz, respondeu o mestre. E a paz surge espontânea? Também não. Ninguém conhece a verdadeira paz sem trabalho, e todo trabalho pede luta. Então, mestre, não existe um elemento algum no mundo que nos assegure benefícios imediatos? Existe. Onde está este prodígio se vejo atritos por toda parte aqui na terra? O mentor fez expressivo gesto de compreensão e rematou: Filho, a única força capaz de nos dar a solução para os problemas da vida é a força da paciência. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. A primeira pergunta de hoje vem da ouvinte Gisele Moraes Molaro e diz o seguinte. E ela pergunta: o evangelho feito em casa, sozinho, é benéfico? O que chamamos de evangelho em casa, alguns chamam de culto do evangelho.
nada mais é do que um momento de prece e reflexão em torno do Evangelho. Seria ideal que a família estivesse reunida para esse momento, mas nós sabemos que hoje é quase impossível, visto que nem todos os membros da família da casa concordam com essa prática. Quando são 2 ou mais que se reúnem, esse momento fica mais interessante, porque possibilita o diálogo entre as pessoas em torno da mensagem que é lida. As mensagens que podem ser extraídas de O Evangelho segundo o Espiritismo ou de outras obras que explicam e incentivam o exercício do amor devem ser aplicadas ao ambiente familiar para inspirar a verdadeira conduta cristã. Mas, quando não for possível reunir pessoas em torno do Evangelho, ele pode ser lido e refletido por uma só pessoa, porque o mais importante é a qualidade do pensamento que vai auxiliar o equilíbrio espiritual do ambiente. Uma só pessoa pode fazer isso e às vezes muito mais, compreendendo que ela tem muito a dar de seu coração para o bem da família e tem muito a receber da espiritualidade, aproveitando esse momento para facilitar a presença de bons espíritos. Atenção! Sob a ótica espírita, a aversão intensa ou receio do espiritismo podem ser sintomas de influência espiritual negativa? De que forma os obsessores atuam no pensamento para criar essa resistência ao conhecimento espírita? E esta é uma questão enviada pelo nosso ouvinte colaborador para esta semana. Ela dá ensejo para podermos reafirmar aqui que a influência que os espíritos exercem sobre nós, sejam bem ou mal intencionados, depende de nossas disposições íntimas. Todos trazemos no coração, dependendo inclusive da educação que recebemos, certas disposições para compreender o mundo e as pessoas. E entre essas disposições pode estar o preconceito, que é fruto do orgulho contra as ideias e doutrinas que não pertencem ao senso comum, ou seja, que não são aceitas pela maioria da sociedade, entre elas o Espiritismo. Ora, o Espiritismo, no contexto social e principalmente por ser uma doutrina nova diante daquelas que estão estabelecidas há milhares de anos na sociedade, com certeza ainda encontra muita resistência na população. Assim, uma pessoa que está aprendendo a pensar pela própria cabeça, que não tem medo das ideias inovadoras, aceitará mais facilmente o Espiritismo e não imporá nenhuma resistência aos que não pensam como ela. Ao passo que o contrário tende a prevalecer entre as pessoas que ainda não estão preparadas para contestar as ideias antigas, principalmente aquelas que vêm da própria família pelo caminho dos costumes e tradição. Neste caso, os espíritos que atuam contra o Espiritismo só encontram receptividade entre aquelas pessoas que, em matéria de religião, ainda cultivam a fé cega e não acreditam que podemos compreender a lei de Deus pelo uso da razão e do bom senso. Essas pessoas, e com certeza as respectivas famílias, estão abertas a influências de espíritos que, bem ou mal intencionados, atuam contra a doutrina. Próxima pergunta. Essa pergunta é do mesmo ouvinte. Cortar o ar usando tesoura de aço afasta maus espíritos? Qual é a visão do Espiritismo sobre essa prática popular? Em primeiro lugar, devemos reafirmar que, mesmo não concordando com certas ideias que possam parecer absurdas, os espíritas devem respeitar os que cultivam as diferentes crenças ou formas de crer. Ninguém tem o direito de atacar a fé das pessoas, conforme diz o Livro dos Espíritos no capítulo sobre Lei de Liberdade. Voltando à questão formulada, podemos dizer que, a princípio, não vemos no uso de tesoura de aço como fórmula de afastar maus espíritos, qualquer relação de causa e efeito. Mas podemos dizer também que pode haver espíritos que acreditam nisso, de forma que esses podem se impressionar com essa prática.
Em sua obra, Allan Kardec chama a atenção para tudo que possa contrariar a razão e o bom senso, pois o espírita deve cultivar a fé raciocinada. É desse modo que não se deve aceitar como verdade aquilo que não compreende. E segundo o espírito Erasto, mais vale você rejeitar 9 verdades do que aceitar uma falsidade. Outra questão. Ouvinte pergunta que, se Jesus ensinou que devemos perdoar sempre, como compreender sua afirmação de que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste século, nem no futuro? A ideia do pecado sempre foi um ponto fundamental na religião, desde os povos politeístas, que adoravam vários deuses, até mesmo as religiões que se dizem cristãs. Sempre foi por medo do sofrimento e do inferno que a religião trouxe para junto de si cada vez mais seguidores, pois ela se colocou na condição de intermediária de Deus. Pecar, no sentido religioso, é desobedecer a Deus. Sobre isso encontramos inúmeras referências na Bíblia, principalmente nos primeiros livros do Antigo Testamento, sobretudo no Êxodo e no Levítico. O Deus de Moisés, segundo as referências bíblicas, não era muito diferente dos deuses das chamadas religiões pagãs, uma vez que a ele elas atribuem as mesmas qualidades e os mesmos defeitos humanos. Segundo aquela crença, Deus podia fazer o bem e o mal. Na Bíblia, ele que estabelecia o não matar, era o primeiro que mandava destruir os inimigos e apedrejar os faltosos. Despejava sua ira contra o inimigo do seu povo, e quando mandava exterminar populações, não se comovia nem mesmo com o assassinato covarde de crianças, mulheres, idosos e doentes. No entanto, infringir qualquer dos mandamentos era pecado, e todo pecado acarretava um castigo divino. Para o pior pecado, o castigo era a pena de morte. Por isso, muitas pessoas, sem direito à defesa, eram apedrejadas diante do povo. Além disso, no tempo de Moisés, entretanto, nada se sabia sobre a vida após a morte, de modo que todos os castigos ocorriam nesta vida. E lembrar para quem não prestou a devida atenção nisso que, na época de Moisés, não se falava da vida após a morte, muito menos se cogitava de céu e de inferno. Dentro da concepção daquele povo, o pecado contra alguém sempre pedia um sacrifício, proporcional à gravidade do ato. Por isso, ele podia ser perdoado desde que o pecador se submetesse a um sacrifício. Contudo, o pecado contra Deus, por ser o mais grave, tinha uma consequência ilimitada, porque Deus é o absoluto. Assim, não havia o perdão para quem pecasse contra Deus. É claro que o Espiritismo vê essa questão de um ângulo mais amplo, pois se Deus é o infinito, ele jamais pode ser atingido por nós. Se fosse, seria atingível, limitado como nós, e não poderia ser Deus. Nada que fazemos atinge a Deus. Os erros que cometemos, nós preferimos usar a palavra erro do que a palavra pecado. Pode atingir as pessoas, pode atingir a sociedade como um todo, porque nós somos seres imperfeitos e limitados. O erro pode atingir a nós mesmos, mas não Deus. Para cada ato que cometemos, bom ou mal, a lei divina aciona automaticamente um efeito, fazendo retornar os efeitos sobre o infrator da lei. Se o Pai perfeito é bom e misericordioso e nada o atinge, ele não tem o que perdoar, até porque o mal praticado volta contra nós mesmos. Nós que devemos perdoar para aprender a nos perdoar a nós mesmos. Vamos trazer para este momento a pergunta de nosso ouvinte Cíntia, que fez o seguinte. Ela pergunta: e eu tenho uma curiosidade sobre como o Espiritismo vê essa questão do sexo. Se os espíritos não têm sexo e podem reencarnar como homem ou como mulher,
Por que é que existe tanta diferença entre o homem e a mulher? Eles têm personalidades diferentes, o modo de viver e de enxergar as coisas. Então pergunto, como que um espírito que foi de um sexo numa encarnação anterior pode vir agora no outro sexo e mudar tanto? Será que essa diferença acontece por causa da educação que o menino e a menina recebem de seus pais ou é apenas influência do corpo? Os espíritos têm sexo? É uma pergunta que Kardec fez na questão número 200 de O Livro dos Espíritos. E a resposta, não como o entendeis, responderam os mentores. Isso quer dizer que eles têm sexo, mas que o sexo se manifesta nos espíritos de outra forma que não é a forma que nós conhecemos. Essa questão é cuidadosamente tratada por André Luiz em variadas obras e, mais especificamente, é ela retomada pelo Dr. Jorge André no livro As Forças Sexuais da Alma, livro que pode lhe trazer muitos esclarecimentos a esse respeito. Na prática mediúnica, nós estamos acostumados a lidar com espíritos de homens e espíritos de mulheres e verificar que após a desencarnação, eles levam consigo os reflexos do que foram nesta última existência. Reflexos esses que se manifestam através da sua personalidade, de homem ou de mulher. Os homens tendem a continuar sendo homens, com a mesma virilidade que aqui demonstravam na vida corporal, assim como as mulheres prosseguem manifestando sua feminilidade. Este é um fato que constatamos na prática. No entanto, basta observar e verificar que as crianças, por exemplo, nos primeiros anos da infância, ainda não desenvolveram de forma definitiva a sexualidade em nível fisiológico e, por isso, os meninos e as meninas ainda são bem parecidos. Essa diferenciação vai ocorrendo paulatinamente na medida em que eles crescem e se desenvolvem, mas só vai se consolidar na adolescência. Após o período de amadurecimento sexual, a que nós damos o nome de puberdade, os sexos se definem e se mostram como são. O Dr. Jorge André, na obra citada, afirma que, na essência, todo espírito traz as duas polaridades, a masculina e a feminina, cada qual com sua potencialidade própria. É desse modo que, sendo homens e mulheres, ao reencarnarmos, trazemos conosco as duas tendências, as quais se manifestam diferentemente conforme a encarnação se dê num corpo masculino ou num corpo feminino. Homens e mulheres quase sempre têm papéis diferentes na sociedade humana. Quando a encarnação se dá num corpo masculino, o que entra em funcionamento é a polaridade masculina do espírito. Se for num corpo de mulher, é a sua polaridade feminina. Ao longo das encarnações, os espíritos podem nascer como homem ou mulher, portanto, nos mundos inferiores ou nas etapas de desenvolvimento pelas quais estamos passando, o sexo se define praticamente com o corpo físico através dos órgãos sexuais. À medida que o espírito progride na sua escala evolutiva em planos superiores de vida, as polaridades vão se aproximando uma da outra e deixam de se manifestar com tantas diferenças como as que vemos em nosso planeta. As diferenças sexuais em nosso mundo são bem definidas. Mas os espíritos, ao contrário do que você possa pensar, não encarnam alternativamente num sexo e no outro. A tendência é reencarnar muitas vezes no mesmo sexo, pois a experiência de uma só vida é muito curta para lhe proporcionar o necessário aprendizado. Desse modo, reencarnado repetidas vezes como homem, por exemplo, o espírito se fortalece na polaridade masculina e mais fácil se torna voltar na mesma condição.
Quando muda de polaridade, geralmente ele ressente dessa mudança e apresenta alguma dificuldade para se ajustar à nova condição, agora num corpo feminino. Entretanto, essa questão de mudança de sexo entre uma encarnação e outra, a princípio, pode não ser causa de transexualidade, conforme o Dr. Jorge Andréa explica. Mas o fato de existirem homens que apresentam certos maneirismos femininos ou mulheres com atitudes viris, muitas vezes pode revelar recentes experiências reencarnatórias no sexo oposto. Contudo, não podemos deixar de considerar que a educação do lar e da sociedade tem uma influência muito grande na personalidade da criança e reforça as tendências que os pais querem que desenvolvam. Bom, livro que vamos sortear daqui a pouco entre os ouvintes que nos mandarem uma mensagem até 15 para o meio-dia. Crucificação e Liberdade. Romance do Espírito João Maria, recebido pelo médium Assis Azevedo. Edição Clarim. Mande sua mensagem 981-05-1535, código 14. Agora uma pergunta da ouvinte Josélia, que é residente no Labienópolis. Por que há centros que fazem sessões abertas para quem quiser assistir e outros não? O centro não devia incentivar as comunicações dos espíritos para despertar o povo para a vida imortal? As sessões mediúnicas, ou seja, aquelas sessões em que os espíritos se comunicam, constituem a parte mais delicada do espiritismo, a que merece maiores cuidados. Entrar em contato com os desencarnados não é tão simples como falar com os encarnados. Existe uma dificuldade natural de comunicação direta entre os dois planos, principalmente no que diz respeito à preparação moral, tanto do médium quanto do grupo. Tal atividade exige as condições próprias, tanto do ambiente, dos médiuns e também quanto das pessoas que participam dos trabalhos. A princípio, não haveria nenhum inconveniente em se fazer a sessão pública. Mas o problema está justamente no clima mental que se cria em torno das comunicações. Para que esse intercâmbio seja o melhor possível, é necessário que as pessoas que participam da sessão sejam primeiramente idôneas, que elas não só tenham um conhecimento razoável da doutrina espírita, mas sejam preparadas para participar de maneira positiva da reunião, pois o pensamento dos presentes influi diretamente no rendimento do trabalho. Por essa razão, é prudente escolher as pessoas e o possível público que venham a participar. Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não promovia sessões públicas, justamente por isso. Os trabalhos mediúnicos exigem um bom recolhimento íntimo, tanto quanto total segurança para os médiuns. Chico Xavier, Divaldo Franco e outros médiuns psicografaram milhares de mensagens, inclusive de entes queridos desencarnados, à frente de grande público. Mas, nestes casos, nós precisamos considerar a qualidade dos médiuns, principalmente a sua grandeza moral e a proteção espiritual que o envolve. São as condições indispensáveis para anular os efeitos de qualquer pensamento negativo daquele ambiente. Por outro lado, não é o fato de uma pessoa presenciar uma comunicação que vai convencê-la de sua autenticidade. Allan Kardec sempre se bateu no princípio de que prova não convence. O que convence a pessoa de uma verdade é a razão. Se a prova convencesse, como dizia o professor Henrique Rodrigues, nenhum médico fumaria. Enquanto a pessoa não estiver racionalmente convencida de algo, porque pensou e tirou as conclusões a respeito, nada a demoverá de suas posições.
O forte da doutrina espírita, portanto, não são os fenômenos, mas a sua filosofia de vida. Por isso é que Kardec aconselhava primeiro conhecer a doutrina para depois ter contato com os fenômenos. Bem, ouvintes, e o livro que nós vamos sortear logo mais ao final desta edição, entre os ouvintes que nos contatarem, o nome do livro é Crucificação e Liberdade. É um romance do espírito João Maria, que foi recebido pelo médium Assis Azevedo. Está na edição de O Clarim. Faça o contato pelo código 14, celular 981051535. Atenção, pais! A evangelização infanto-juvenil e as reuniões da mocidade acontecem no Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. Já às 10 horas dos domingos, nós temos um grupo para os adultos lerem e discutirem o Livro dos Espíritos. Geralmente são os pais das crianças que participam desse grupo, mas a roda de estudo está aberta a quem se interessar. Outro aviso, o brechó do Lar Meimei está aberto ao público todas as sextas-feiras, das 13 horas até as 16 horas. A entrada é sempre pela rua 7 de setembro, número 42. A Biblioteca Patuíra do Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, 178, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Atenção, ouvintes, o Caminho de Damasco mantém as reuniões de leituras e de estudos das obras espíritas à noite, durante a semana, para quem se interessar. Às segundas, às terças, às quintas e sextas-feiras, às 20 horas. Pessoas que queiram aprender algo sobre o Espiritismo ou mesmo iniciar-se nos estudos podem comparecer ao Caminho de Damasco nesses dias. A entrada é livre. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Bem, ouvintes, o nosso Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros todos os meses por preços abaixo da tabela, permitindo que você e seus associados adquiram por apenas R$ 27,00 mensais. Atenção, ouvintes, neste mês de julho, o Clube do Livro Espírita de Garça entrega aos seus associados o livro Quando a Vida Recomeça, romance de Chélida pela médium Eliana Machado Coelho, da Lumen Editorial. Para você receber esse livro na sua casa, basta você se associar ao clube ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra. O telefone é DDD 14 996 69 5008 996 69 5008. Ou mesmo você pode enviar um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. Entrando no site Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita. As leis morais.
O papel da doutrina espírita não é apenas o de esclarecer sobre comunicabilidade dos espíritos e reencarnação. É muito mais que isso. O espiritismo tem por finalidade fazer com que, conhecendo melhor as leis da vida, eu, você e todos nós nos transformemos em pessoas melhores diante de tudo e diante de todos, desenvolvendo as virtudes propostas por Jesus há 2000 anos. Este prisma é o prisma pelo qual o Espiritismo compreende a missão de Jesus de Nazaré. Aliás, ao criticar a conduta dos maus religiosos de seu tempo, os fariseus, Jesus demonstrou que veio espiritualizar a religião, para que ela não restringisse apenas a adoração, propondo que a única forma de fazer a vontade do Pai é praticando a lei do amor. Nesse sentido, o Espiritismo expõe seus princípios para ratificar o que ele disse e demonstrou a respeito de tão reiterada recomendação: amai-vos uns aos outros, eis o maior mandamento. Na questão 648 do Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais reconhecem a classificação que Allan Kardec fez das leis morais, para fins de maior compreensão por parte de quem estuda o Espiritismo. Para tanto, Kardec se inspirou nos 10 mandamentos de Moisés, tomando-os como ponto de partida ao classificar as leis morais, assim constituídas. Primeira, lei de adoração. Segunda, lei do trabalho. Terceira, lei de reprodução. Quarta, lei de conservação. Quinta, lei de destruição. Sexta, lei da sociedade. Sétima, lei de progresso. Oitava, lei da igualdade. Nona, lei de liberdade. E 10ª, lei de justiça, amor e caridade. O último capítulo dessa terceira parte de O Livro dos Espíritos é a síntese de tudo, ou seja, é a perfeição moral a que Jesus se referia quando ele disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como nós dissemos, Kardec fez essa classificação apenas para facilitar o estudo e o conhecimento das leis morais. A partir das instruções dos Espíritos, ele conseguiu sintetizar a parte moral do Espiritismo nesses capítulos, abordando cada uma num capítulo específico da parte 3 de O Livro dos Espíritos. Vamos passar agora ao sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco durante o programa. O livro se chama Crucificação e Liberdade. É um romance do espírito João Maria, que foi recebido pelo médium Assis Azevedo. É uma edição de O Clarim. O livro sai para Vera Nalon Fontes, residente em Garça. Parabéns, Vera. Aproveite bem a leitura. E você pode buscar o seu livro na loja Leves de Garça, no horário comercial, nessa próxima semana, e que fica ali na rua Minas Gerais, número 148. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável atenção. Se permanecerem na Web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, comentários de notícias à luz do Espiritismo. Obrigado, ouvintes, pela sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima apresentação. Para encerrar o programa de hoje, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação
confortadora e amena, com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor. E o silêncio que fazem para as lutas, de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus.